Vamos lá! Vamos continuar aprendendo francês, né? Com gás. Vamos então aqui agora trabalhar mais ainda a questão da nossa pronúncia, tá? Vamos pronunciar bem aí. A gente aprendeu então na última aula a pronunciar bem as nossas letrinhas do alfabeto, né? L'alphabet en français. E aí, mais uma vez, né? Voltando então para as palavras que a gente já aprendeu nas saudações. O que acontece? A gente viu que tem aí as letrinhas, né, que a gente pronuncia e outras que a gente não pronuncia, não é isso? Então, olha só, essa aula aqui é super importante para você que já quer começar a ler em francês, né? Importantíssima. Então, assim, já deixa aí salva como favorita essa aula, porque você vai com certeza vir aqui de novo para ouvir mais uma vez os sons. Então, mas sem mistério nenhum, o que a gente vai ver hoje? On y va. Então a gente viu, né, como que soletra, né, na última aula, e a gente viu alguns nomes, e agora a gente vai passar para la mathématique de lettres. La mathématique de lettres. O que é isso? A matemática das letras. Eu chamo carinhosamente assim, tá? Decidi criar aqui a matemática das letras para a gente entender mais ou menos como que funciona. Então a gente viu aí algumas dessas letrinhas. Algumas não, né? Todas as letras do alfabeto separadas, né? Elas sozinhas, o som delas. Agora vamos ver aqui elas juntas. Então, principalmente as vogais. Quando elas se juntam, elas mudam o som delas. D'accord? Et on y va, on va voir ça. Ah, é aqui que eu tenho que olhar. Donc, A plus I. A plus I. A plus I en français, ça va être égal à E. É. Então, A mais I em francês tem um som de E. É. Importante, tá? Depende da região aqui. Tem alguma região na França, umas regiões, assim, umas cidades na França, que a gente escuta aqui um som mais fechadinho de E, tá? Mas aqui, ó, É. A mais I igual a E. Exemplo, français. Français. Então, a gente tá vendo aqui, ó, esse A e esse Izinho juntos. Eu marquei aqui em vermelho, né? Onde que tá esse som? Então, français, français, d'accord? Que é francês. E E plus I. E plus I, en français, c'est égal à E também. Então, o E mais o I juntos também vai ter o som de E no português, tá? Então, vai ficar baleine, baleine, reine, reine, som de E. Baleine, reine. D'accord? Baleia, baleine, reine, rainha. Então, ó, mais uma vez. Então, quando você encontrar numa palavrinha aí, ó, A plus I, a minha pronúncia é E. Se eu encontrar E plus I, minha pronúncia também é E. E se eu encontrar o contrário? I plus E. I plus E. Se eu encontrar o I plus E, o meu som vai ser de I. I. Como se esse Ezinho não existisse. Italie. Italie, que é o país, Itália. Italie. Donc, esse E aqui eu não pronuncio, tá? Então, quando encontrar o I plus E, o meu som é de I. Itália. Agora, se eu encontrar o O plus I, O plus I égale a WA. 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 Que a gente já viu nas palavrinhas moi, por exemplo, excusez-moi, excuse-moi, né, que sou eu, e bonsoir, bonsoir, soir, aí de boa noite, né, soir. Então, eu não tenho, na palavra em si, né, eu não vejo nenhum A, não tem escrito a letra A, mas o som existe, ele tá lá. E o que é esse A, esse som do A? É o O e o I mais, juntinhos, tá? O mais I. Então, vai ficar wa. Moi, bonsoir, toi, ok? Então, lembra sempre, quando encontra aí o O mais o I, o som é de wa. O plus U, a gente acaba de ver O plus I. Agora é O plus
U, o biquinho, U, égale a U. U. Então, o que eu falei pra vocês quando a gente tava vendo lá no alfabeto, né? Que o U, quando ele tá sozinho, a vogal U sozinha, ela tem o som do biquinho, né? Que é o U, U. Agora, se eu juntar com um O, aí o meu som é de U, como se fosse no português, a letra U normal, U. Mas esse som ele só pode existir se essas duas vogais estiverem juntas, O mais U. Se o O estiver sozinho, vai ficar O, O. E se o U estiver sozinho, vai ficar U, U. E os dois juntos fica U. D'accord? Exemple. Poupée, poupée. Bonjour, bonjour. E beaucoup, beaucoup. Então, olha só. Poupée é a boneca, tá? Tô brincando de boneca. Poupée. Poupée. Nada de tentar pronunciar pou. Eu não vou pronunciar essas duas vogais separadamente. Eu pronuncio como se fossem uma só, tá? E nada de tentar pronunciar aqui o nem u. Mais uma vez, é importante. Eu tô batendo nessa tecla aqui porque é importante. D'accord? Então, poupée, bonjour, beaucoup. D'accord? Boneca, bom dia, oi. E beaucoup, muito. Beleza? Agora, encontrei o A plus U. A plus U égale O. O. Aí o meu som fechadinho, né? O. Exemple, au revoir. Au revoir. E dauphin. Dauphin, que é o golfinho. Dauphin. D'accord? Au revoir, dauphin. Beleza? Então, quando encontrar o A mais o U, o som é de O. A gente já viu isso também em algumas... Eu tô usando aqui só palavras que vocês já viram, tá? E quando não viram ainda, eu já tô dando também aqui a minha tradução. Então, vocês já escrevem aí, né? Façam suas listas de vocabulário. Então, ó, baleine e reine, a gente ainda não tinha visto, né? Baleine, reine, poupée, voilà. Mas tá aqui. Então, au revoir, dauphin. Agora, eu encontrei essas três vogais juntas. É possível? É totalmente possível. As três vogais juntas também vão ter som de O. Então, quando eu encontrar o E, A, U, o som é de O. Fechadinho também. Igualzinho como se fosse só o A e o U juntos. O som é o mesmo, tá? Exemplo, beaucoup. A gente viu o exemplo de beaucoup, né, no O mais U. E aí eu trabalhei a pronúncia da última sílaba. E agora a gente tá vendo de novo, mas com a primeira sílaba que é bo. Bo-cu. Bo-cu. Então é o som de O e depois na última sílaba um som de U. Que vão vir dessas vogais aí, né? Tanta vogal, mas dois sons. Boku. E aí aqui, se eu quiser, né, tirar a última sílaba da palavra boku, eu deixo só o bo, que também já forma uma palavra. Bo significa bonito. Ele é bonito, il est beau. Il est beau, ele é bonito, no masculino. Como é no feminino, então, tá? Eu quero dizer que ela é bonita. Ela é belle, belle, tá? Beau é o masculino de belle. Então, beau é só o Bzinho com essas três vogais juntas. E eu juntei agora só essas três vogais. E plus A plus U. Qual que é o meu som? O. Não vai mudar o som, gente. E aqui eu já tenho uma palavra constituída por apenas três vogais, é isso mesmo. O significa água. E não é qualquer palavra, como se eu nunca fosse usar. Eu vou usar sempre que eu estiver com sede, que eu precisar de água. O, hidrate-se, você que está vendo essa aula. Hidrate-se. Então, água. D'accord? Então, o é água. Vamos então pronunciar aqui só as palavrinhas, né? Aqui sem o A plus I, E plus I plus E, O plus I, O plus U, A plus U, E, A, U. Não. Vamos pronunciar então agora só os meus exemplos. Les exemples. Então, français,
baleine, reine, Italie, moi, bonsoir, poupée, bonjour, beaucoup, au revoir, dauphin, beaucoup, beau, haut. Ok? Tá anotando tudo, né? Muito bem. Vamos continuar então que a gente tem mais. On continue la mathématique des lettres. Agora vamos ver aqui o Ezinho, tá? O que eu falei pra vocês no alfabeto? Que quando ele estivesse sozinho, né? No caso, sem nenhum acento, né? Ele tem som de E. E, que é o som dele sozinho. Agora, quando ele encontra o Z em uma palavra, o som dele é fechado, vai ser um som de E. E. Ok? Opa. E. Excusez. Excusez. Quando a gente viu, né, o com licença, né, desculpa, que excusez, eu dou ênfase nesse meu E. Por quê? Porque tem o Z no final, tá? Então, excusez. Excusez-moi. Agora, se eu tiver com R, ER, a minha pronúncia é a mesma também. E. E. De voyager. Voyager. Voyager aqui, ER, tá? Então eu também dou ênfase. Voyager, que é viajar. Viajar. Voyager. D'accord? Não é viagem, tá? É viajar. O verbo no infinitivo. Voyager. E. ER igual a E. E se eu encontrar agora o E, né? Que é o E accent circonflexe. O E com acento circunflexo. Como é que eu vou fazer? Qual é a minha pronúncia? Vai ser é. É. Isso mesmo. Quando eu tiver com acento circunflexo, ele vai abrir. No lugar de fechar, ele abre. D'accord? Então, aqui, ó. E. Virou E no português, tá? Vira é no francês. D'accord? Então, o acento circunflexo, ele abre em francês. Ele fecha em português e ele abre em francês. É o contrário. Então, vai ficar être. Être. O exemplo aqui. Que é o nosso verbo ser e estar, que a gente vai ver logo logo. Então, être. Être se escreve com acento circunflexo. Tá. Se o circunflexo, ele abre, o agudo, ele faz o quê, então? L'accent aigu, il ferme. Ele fecha. Então, a minha pronúncia, quando eu encontrar um acento agudo em cima da vogalzinha E aqui, a minha pronúncia é fechada. Eu não pronuncio E, eu pronuncio E. E. D'accord? Exemple, éléphant. Éléphant. Elefante. Éléphant. D'accord? Não, tá confuso, tá? É o contrário mesmo? É o contrário mesmo. Acento circunflexo abre, acento agudo fecha. E se eu encontrar uma crase, né? Um ecrasiado. Accent grave. L'accent grave. Ele também vai abrir, tá? Assim como o acento circunflexo, ele abre. Exemple, père, mère, frère. Père, mère, frère. Pai, mãe, irmão. D'accord? Père, mère, frère. Ça va tout le monde? Então, ó, é. Père, mère, frère. Então, mais uma vez aqui, esses três acentinhos. Então, aqui, ó. Accent circonflexe, il ouvre. Acento circunflexo, ele abre. Accent aigu, il ferme. Acento agudo, fecha. E accent grave, abre. Acento grave, né? A crase, ele abre. D'accord?
Importante, olha, essa matemática das letras, essas pronunciazinhas aqui, ó, os exemplos que eu coloquei, né, estão todos em português, tá? Como a gente pronunciaria no português. A soma dessas letras juntas e aqui os acentos da letra E, tá? Então, escrevam isso, importante. Coloquem aí, ó, na mesinha de estudo de vocês, coloquem na parede, post-its, enfim. E aí, na hora que vocês forem lendo, vocês já podem começar a ler daqui, tá? Não fiquem esperando aí serem fluentes para começar a procurar vídeo, filme, livros, enfim, artigo, jornal, tudo. No início, claro, você não vai conseguir entender tudo, é super normal, gente. Mas já pratica ali, você visualizando, né? Esses exemplos aqui que eu tô dando, é exatamente para vocês conseguirem visualizar isso dentro de uma palavra. Mas quando vocês visualizam isso dentro de uma frase, dentro de um texto, fica muito mais simples. Então é importante também, tá? Esse exercício. Mesmo que você não consiga compreender tudo ali de início, você já vai se familiarizando na maneira como é escrita. Que esse E e esse Z juntos aí, né? Vão aparecer em várias outras palavras, o E e o R também, d'accord? Então, coloquem aí, anotem, coloquem num lugar visível para ficar sempre ali relembrando a mente de vocês. E claro, se vocês quiserem mais dicas, né? No caso, se vocês quiserem agora 5 dicas para pronunciar bem as palavras em francês, vamos para a próxima aula, então. D'accord? Então, 5 dicas aí para pronunciar bem francês. On va voir dans le prochain cours. Bisous!